Certa vez, o meu professor de geografia, que era um daqueles tipos de professor meio doidinho, meio maluco, é um professor cantor, aquele professor que canta tudo e qualquer coisa e que era fã de rock nacional. Sim, é esse tipo de professor, fã de rock nacional. Ele era magrelo, parecia o Salsicha, velho. Meu Deus do céu, mano. Depois que ele lançou isso, eu não esqueci nunca mais isso. Foi essa frase aqui, Gente, vocês têm que prestar atenção, cara. Isso aqui que vocês estão fazendo não é pra qualquer um, cara. Não é qualquer um que faz isso. Estudar não é pra qualquer um. Quando eu escutei essa frase, estudar não é pra qualquer um, eu comecei, cara, a ter uns pensamentos extremamente filosóficos. Tipo assim, sabe aquele meme do cara explodindo o cérebro, explodindo a cabeça? Foi isso que aconteceu comigo. Foi, tipo assim, dar um estalo no cérebro. Dá um estalo, tá ligado? Deu um estalo no cérebro. Simplesmente eu comecei a raciocinar. Cara, realmente, o que ele falou não é mentira. É verdade. Estudar realmente não é pra qualquer um. E hoje eu vou falar por que essa frase nunca fez tanto sentido. E eu creio que essa frase, ela vale também pra você que tá me assistindo e que tá me acompanhando. Ela não vale somente pra mim. Primeira coisa que eu quero dizer com relação a essa frase, que depois eu acabei pensando e entendendo ela, é que muita gente, cara, infelizmente não nasceu pra fazer ou ser um estudante. Porque uma coisa que o meu outro professor dizia, e esse era careca e meio e meio aqueles cara que fala mais da vida dele do que tudo, e esse cara, ele falou exatamente isso também, cara. Muitos são alunos, mas poucos são estudantes. Que é basicamente a frase da Bíblia, né? Que na igreja sempre repete essa frase, né? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É exatamente isso. Muita gente se torna aluno, é muito fácil se tornar aluno. Mas agora, você se tornar um estudante, aquele cara que vai comer o livro, aquele cara que vai ler tudo que o professor pedir, vai fazer tudo que o professor pedir, vai pesquisar tudo que o professor vai querer ali. O cara que realmente vai ser um amigão do professor e que vai tirar nota boa mesmo em tudo, e que vai se tornar o bambambam da sala, vai ser o cara, o maioral mesmo, o cara que realmente tem tudo pra ser um gênio e dar certo na vida. É o cara que faz tudo dar certo na vida, sabe? Cara, esses caras, eles não desenvolveram isso. Eles nasceram com isso. E essa é a grande realidade, sabe? Alguns até desenvolveram. Creio que, por exemplo, um professor que eu gosto muito, que é aqui do YouTube, é o Ledo Vacaro. Ele desenvolveu isso, tá? Tipo assim, ele desenvolveu essa coisa de ser estudante e tal. Foi meio que um estalo na cabeça dele também. Só que é raro as exceções, tipo, a maioria é porque realmente tem um dom natural, sabe? O cara literalmente nasceu pra ser isso, sabe? O cara literalmente nasceu pra ser esse tipo de pessoa, pra nascer ali pra comer nos livros, entendeu? E depois ele, além de ter nascido, ele também foi se desenvolvendo durante a infância, desde os primeiros dias de vida, ele foi desenvolvido para ser aquilo, cara. Então, tipo assim, como é que você compara uma pessoa que, durante a vida dela inteira, ela leu vários livros? Ela leu até Hamlet. Cara, o cara leu Hamlet. Você quer comparar um cara que leu Hamlet com uma pessoa que, tipo assim, ela não consegue ler 3 páginas de Dom Casmurro? Pelo amor de Deus, não dá pra comparar. E isso é um grande problema, sabe? Porque o estudante, a todo momento, ele tá vivendo na comparação. E essa comparação, como eu já disse aqui no canal várias vezes, se eu não falei, eu estou falando agora, friso isso, que a autocomparação ou a autodepreciação destrói o adolescente, o estudante, a querer estudar, a querer realmente seguir o caminho dele, sabe? Tem muitas pessoas que elas perderam a vontade de fazer tal coisa por conta de se autodestruir, de se autodepreciar, de se autocomparar com outras pessoas, ficar ali
comparando, fazendo uma comparação com outro ser humano que às vezes era 1000 vezes melhor do que ele, mas mal sabia o que que passava na vida dele, sabe? O que que fez ele se tornar aquilo, o que que ele fez, o que que ele fez para verdadeiramente ter tido aquele sucesso, sabe? Eu via muitas pessoas assim na minha sala, cara, que eles eram muito inteligentes, sabe? Tinham uma cabeça assim realmente muito avantajada, assim, era muito vasta de conhecimento. Mas aí eu fui descobrir que era professor de inglês, por exemplo, ou era professor de português, ou era isso, ou era aquilo, ou o pai dele trabalhava numa firma grande, sabe? Tinha assim um conhecimento vasto, entendeu? Então não tem como você comparar eu, mero mortal, com o Elon Musk, por exemplo. Cara, você não tem como comparar, velho. Não se compara nesse nível, cara. Compare com você de 5 anos atrás, por exemplo. Perceba, se 5 anos pra cá você mudou bastante, sabe? Tipo, é isso. Faça essa comparação que eu creio que seja melhor. A outra coisa aqui também, que eu acho que faz sentido com essa frase, é que a instituição de ensino em si, aí eu falo de todas, elas também não incentivam isso. Tipo assim, você percebe, cara, que muitas vezes a escola, a universidade, cara, o ensino superior, ou ensino médio, ou ensino fundamental, tanto faz, eles não incentivam de fato você a querer estudar, mano. Então por isso eu também creio que muita gente também não queira. Porque, olha pra você ver, cara, a escola mesmo, ela meio que faz você ser obrigado a fazer isso aqui. E quando a coisa é feita sendo obrigado, você não vai fazer o seu 100%, sabe? Você não vai conseguir fazer nem 80%. Você vai fazer 70%, 60%. Porque é isso que acontece. Cara, quando a pessoa faz algo que necessariamente ela tá sendo obrigada para fazer aquilo, a pessoa não vai fazer um negócio na boa vontade, entendeu? Não vai fazer um negócio com prazer. Então, realmente, isso também acaba desincentivando as pessoas a não quererem ir para os estudos. E outra coisa é que no final eu creio que ninguém gosta de fazer isso. Ninguém gosta de fazer isso. Mas é meio que obrigado a fazer. De novo, a gente entra na obrigação. A gente é meio que obrigado a fazer isso, entendeu? E isso realmente é muito complicado. É aqui que a gente entra nesse ponto de entender se aquela pessoa vai ser medíocre ou se a pessoa vai ser um gênio geracional e que vai ser lembrado para todas as gerações futuras, entendeu? A verdade é que esse negócio de ser mediano, esse negócio de ser um gênio é relativo. Mas eu creio que se a pessoa for um pouquinho esforçada nesse ponto aqui e gostar de fazer tal coisa, eu creio que se a pessoa for visionária naquilo que ela tá fazendo, ela vai entender que no final disso tudo, aquilo ali pode trazer ela uma certa notoriedade em um determinado assunto, em um determinado tema. Então eu acho que, cara, chega um momento que as pessoas vão acabar percebendo, vão acabar reparando que a grande maioria da sociedade é normalmente mediana, sabe? Não é uma pessoa que tá afim de estudo, não tá afim de fazer isso, não tá afim de fazer aquilo. E a maioria das vezes as pessoas vão ter que aceitar isso, sabe? Pessoas vão ter que aceitar que, cara, ele é um ser mediano. Ele é um ser que vai querer preferir tal coisa da cultura popular da sociedade do que preferir fazer uma coisa mais culta. Ou a pessoa ali, né, às vezes quer uma coisa mais culta, mas ela não concorda muito com o sistema de ensino atual, como é no meu caso, por exemplo, e aí acaba fazendo outras coisas que vão fazer com que essa coisa culta dela, essa parada intelectual dela, seja aflorada e aprimorada cada vez mais. Então vai ter esse tipo de pessoa, vai ter esse tipo também de pessoa que vai para um lugar onde só tem gente também intelectual e vai conversar, né? Inclusive, se você não sabia, as faculdades antigamente eram cafeterias.
se tinha muita cafeteria na Europa, e o povo ia para certas cafeterias para conversar sobre certos temas. Então, por exemplo, se você quisesse conversar sobre matemática, só engenharia, matemática, coisas de matemática, você ia para uma certa cafeteria. Se você quisesse falar de artes, arquitetura e coisas desse tipo, você ia para outra cafeteria. Tipo assim, foi assim que surgiu as faculdades, né? Meio que surgiu as faculdades nesse nível aí de cafeteria e tal. Eu posso estar falando uma verdadeira de uma barela, mas se não me engano foi isso mesmo. Enfim. Então eu acho que no final disso tudo, cara, ninguém gosta de fazer isso. Mas tem algumas que são obrigadas a querer fazer isso, né? Seja pela vontade de terceiros ou porque ela foi, durante a vida dela inteira, incentivada a fazer isso. Outras não vão querer fazer isso de jeito nenhum. Vai passar por um tempo fazendo aquilo até terminar o ensino médio e não vai querer fazer nunca mais. Ou vai ter aquelas pessoas que vão ficar no meio termo. Vai ter coisas que ela vai ter que estudar, vai ter que fazer algo. Tá ligado? Ela vai ter que fazer algo. E, por outro lado, ela vai deixar outras coisas de lado. Ela vai selecionar as melhores coisas que ela tem ali para fazer na vida dela, na rotina dela, no dia a dia. E no ano dela, entendeu? É isso. É isso, eu acho que tem esses tipos de pessoa. Eu creio que eu seja a terceira pessoa que citei aqui. A pessoa do meio a meio. Tem coisa que eu estudo, que eu vejo assim e falo, olha, ok, eu acho que isso aqui dá pra mim. E tem outras coisas que eu ignoro. Eu não ligo, eu não me importo pra isso. Inclusive, se tratando de YouTube, se tratando de novas línguas, idioma, eu venho estudando, assim, né? Tipo, eu venho tentando estimular o meu cérebro para fazer a aprendizagem desse tipo de coisa se tornar mais divertida, né? E o que eu venho fazendo é tentando mesclar um pouco de como é que funciona a inteligência artificial, como é que eu posso fazer com que a inteligência artificial me ajude em tais coisas, entendeu? Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre IA, sobre como a inteligência artificial realmente melhorou, cara, e eu vou dar minha opinião sobre ela, vocês podem deixar aí nos comentários, tá certo? Cara, mas eu aqui de início eu tenho que dizer, a inteligência artificial melhorou muito. E realmente tem me ajudado bastante no YouTube, principalmente fazendo thumbnails. Ela tem me ajudado muito a trazer as minhas ideias de thumbnail e depois também fazer as introduções de roteiros dos meus outros vídeos, dos meus outros canais, né? Enfim, então esse é o papo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Falou, tchau e até o próximo vídeo.